Boa noite, amigos. Estamos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, no bairro do Morém. E hoje, dia 16 de setembro de 2021, iremos à nossa terceira palestra do evento Setembro Verde. Esse evento que está acontecendo na nossa casa é um evento voltado para a sustentabilidade, esse tema tão importante. Nós já tivemos duas palestras, essa é a terceira. Então, eu quero desejar a todos uma boa noite, que todos possam aproveitar a oportunidade para a gente conhecer e aprender um pouco mais. Quero também avisar a todos que na semana que vem nós teremos um próximo evento que vai tratar do desmatamento e o risco à biodiversidade, e o último, que vai ser dia 30, vai falar sobre o reuso da água. Então, os temas são bastante interessantes. Vamos tratar de desmatamento semana que vem, esse problema tão grave, olha as queimadas aí, não é? Trazendo nos recursos hídricos, olha a seca, olha a luz aumentando, por que será? Nós vamos falar sobre desmatamento semana que vem e sobre o reuso da água no dia 30. Então, queremos dar uma boa noite a todos nós aqui, os companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis e das outras casas aqui representadas. Antes de iniciarmos a nossa palestra, a nossa palestrante, eu acredito que já está aí, né? Nós vamos fazer a leitura do nosso preparo. Eu queria pedir a todos vocês, meus amigos, que não esqueçam de desligar seus microfones, tá bom? Porque às vezes a pessoa entra e esquece de desligar o microfone, e aí começa a dar microfonia, aí a gente começa a pegar o som do ambiente da casa da pessoa, cachorro latindo, sabe como é que são essas coisas, né? Então, vou pedir a todos que mantenham seus microfones ligados. Quem chegar, a Denise vai botar uma notinha lá no chat para a pessoa lembrar de desligar os microfones. Eu vou começar a fazer a leitura do preparo desse livro, Vinha de Luz, psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje, que vai ser lida para o preparo, é o capítulo 172, tem por título Manjares. Olha que tema interessante, Manjares. E aí diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, o seguinte: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar, nunca se lhe utilizará
a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo. Aos amigos espirituais, manda o Senhor que nos fortaleça, que nos envolva em sua infinita misericórdia, para que possamos refletir em profundidade essas que o nosso querido irmão Emmanuel nos trouxe, falando sobre as necessidades do espírito. E por essa oportunidade de aprendizagem, que a tua bênção envolva fortalecendo os nossos espíritos, os nossos corpos físicos, para continuarmos aqui trabalhando, buscando o nosso progresso. Não podemos nos esquecer. Senhor, por acréscimo de consolo, proteção, para todos aqueles espíritos que nesse momento se encontram em sofrimento, irmãos desencarnados. Que todos eles, encarnados, se encontram em sofrimento, dando-lhe o amparo e os que nos necessitam, assim como e assim envolvidos por essas vibrações do alto e se espalham sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, nossos familiares. Nós pedimos amorosamente que nos para a reunião da noite de hoje. Bem, meus irmãos, eu disse, hoje, dia 16 de setembro de 2021, Francisco de Assis, para a nossa irmã Patrícia conversar conosco sobre alimentação. A Patrícia também é uma trabalhadora do SEMICA, uma casa espírita aqui de Petrópolis, e ela também é uma das idealizadoras, trabalhadora do Paz no Prato. Então, acredito que a Patrícia, sobre esse trabalho, sobre... Pode ligar seu microfone, pode iniciar, você tem aí para fazer as suas... A Patrícia... que ela saiu? Patrícia, ela não... Ouvindo? Para ela, porque ela está aqui, está aparecendo. Gente, vamos aguardar um pouquinho. E a sustentabilidade, ela geralmente não está muito associada à alimentação. Nós vemos muitas pessoas que trabalham na área da ecologia e que fazem trabalhos magníficos pensando no futuro do nosso planeta, na crise hídrica, na parte de eletricidade, no uso abusivo dos recursos da natureza,
desmatamento, mas essa conexão entre sustentabilidade e alimentação, ela nem sempre é feita. Então, eu pensei, para a gente não fazer uma palestra assim, muito pesada, com muita informação, muito dado, muita coisa que as pessoas podem encontrar facilmente na internet, eu fiz uma parte em que a gente vai mostrar as evidências, né, em números também, e uma segunda parte onde nós vamos analisar juntos um texto de André Luiz, dos Mensageiros, que claramente faz essa conexão e alimentação, tá? Então, vamos começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que as nossas escolhas, né, alimentares, o que a gente come, o que a gente escolhe colocar no nosso prato, pode ter alguma influência, tanto no meio ambiente, como na vida dos outros seres? Será que tem alguma influência? Se nós vamos comer alimentos de origem animal, ou se simplesmente nós não vamos comer nenhum alimento de origem animal. Será que essa escolha, por si, ela tem essa capacidade de modificar alguma coisa na nossa crise ambiental que estamos vivendo? E vocês observem que quando a gente tira, né, o pedacinho de carne do prato, todo o resto ficou. Né? Todo o resto ficou. A gente tem o feijão, a gente tem o arroz, a gente tem a couve, tem a batata. E aqui nesse lugarzinho não precisávamos colocar nada, falando nutricionalmente, talvez um pouco mais de legumes. Mas poderíamos colocar tantas coisas gostosas, né? Quibe, lasanha, bolinhos, estrogonofe, uma série de preparações. Então, eu agora queria que vocês observassem esse novo slide, para que a gente pensasse, será que existe conexão da insegurança alimentar grave, que é a fome, no mundo, os efeitos climáticos extremos que a gente está vendo, de tsunami, são queimadas espontâneas, essa desertificação, inundações, né? Nós estamos vendo que agora em todos os lugares do planeta estão havendo efeitos climáticos extremos. E, ao mesmo tempo, quem está num clima no hemisfério norte está sofrendo de efeitos intensos, quem está no hemisfério sul, da mesma maneira. Nós estamos vendo que lugares que nunca sofreram com enchentes estão sofrendo, que os oceanos estão avançando sobre a Terra, que há muitos filmes mostrando o descongelamento dos polos, várias coisas. Será que essas coisas têm a ver com o que a gente come? E o sofrimento dos seres sencientes, que são os animais, né? Vocês sabem que com aquele relatório de Cambridge foi estabelecido pelo mundo da ciência que todos os animais são sencientes. O que isso quer dizer? Que eles sentem dor, né? Eles sentem dores até de angústia mesmo, estresse. Quem tem cachorro, quem tem bicho, sabe que hoje em dia uma coisa muito comum nos animaizinhos em casa é o estresse. Cachorro ansioso. Como que um animal vai ficar ansioso se ele não tivesse sensibilidade, né? Não tivesse sentimentos? E a grande questão é que nós não convivemos com os outros animais que existem no planeta da maneira com que a gente convive com os nossos animais domésticos. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, de uma forma muito triste, a gente viu que o nosso Senado aprovou, realmente, os animais são sencientes. E todo mundo que fizer os animais sofrerem de alguma forma, agora são punidos. Mas os animais que nós comemos estão fora dessa categoria. Sim, um pouco sem propósito. Mas é assim que as coisas são vistas. Então, agora eu quero mostrar para vocês como que a nossa escolha alimentar daquele pratinho, o simples fato de nós retirarmos do nosso prato
as proteínas de origem animal, vai ter um impacto direto nas pessoas que passam fome e que não têm acesso potável no planeta, que são muitas, né? A esses efeitos climáticos extremos e ao sofrimento dos animais, que eu acho que é a coisa que é mais óbvia, né? Obviamente, se o animal está sendo criado para ser abatido, isso envolve realmente uma situação de sofrimento. Mas eu acho que a maioria das pessoas não pensa que a nossa escolha é privando outros seres de alimento. Então, a gente vai ver por que isso está relacionado. Bom, então, como que funciona a nossa sociedade hoje em dia? Nós temos um mito, que é o mito da dependência de produtos, do consumo de produto animal. Eu, como profissional da saúde, eu fico assim, muito impressionada como que os médicos e nutricionistas, eles falam de uma maneira que a pessoa fica convencida de que não existe uma forma de se alimentar se não for através de proteína de origem animal. Quando, na verdade, todo mundo estudou na faculdade, quem é da área de saúde, que proteínas são cadeias enormes de aminoácidos, que para serem digeridas pelo nosso corpo, precisam ser quebradas. Então, a gente tem 20 aminoácidos que se combinam de várias maneiras, formando vários tipos de proteína. E essas proteínas não são absorvidas inteiras, elas são quebradas. Então, se a gente está comendo um bife, um frango, feijão com arroz, lentilha com angu, o nosso corpo não sabe. Ele não sabe de onde vêm os aminoácidos que nós comemos. Ele não sabe se a glicose que nós estamos ingerindo, ela vem de um açúcar refinado, se vem de um outro. Ele vai perceber, talvez, obviamente, se você está ingerindo um açúcar de uma qualidade melhor, ele vai vir com outros nutrientes além da sacarose, né? Mas para o corpo, as moléculas são moléculas. Então, vê se vocês observam que falta de coerência que existe no nosso sistema de produção. O meu objetivo nessa palestra é mais abrir a cabeça da gente para ter outras percepções da influência das nossas escolhas, tá? Porque isso não é muito falado, porque a indústria agropecuária é uma das maiores indústrias do mundo, né? Então, o que a gente faz? Baseado no fato de que as pessoas acreditam que é preciso comer animais, né? Você vai no médico, está com anemia, não tem que comer carne, tem que comer fruto, não. A pessoa que tem anemia, ela tem carência de ferro. Ferro está presente em vários alimentos da natureza. Se a pessoa quer ir para a academia malhar, ela não precisa de carne, ela precisa de proteína. Então, ela precisa de proteína. Tanto faz qual é a proteína, se é feijão com arroz, se é castanha, se é proteína de ervilha, se é peixe, se é frango, é proteína. Então, isso aí foi um mito que foi construído. Então, olha que trabalheira que a gente tem. Nós plantamos grão, esse grão se transforma em ração, o gado come, nós matamos o gado e depois nós comemos o gado. Ou damos ração para a galinha, matamos a galinha. Ou alimentamos os peixes em cativeiro, matamos e comemos. Então, vamos pensar junto do que são feitas as rações. Soja, milho, especialmente esses dois, são feitos de grãos. E o boi, ele forma a musculatura dele comendo a proteína que tem nesses grãos. Por que nós seríamos diferentes? O nosso corpo tem um metabolismo, um sistema digestório muito semelhante dos animais mamíferos de grande porte. Então, nós estamos terceirizando a proteína através do animal. Ele come a proteína vegetal, forma os músculos dele e nós comemos ele. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos que comer outros seres humanos, porque nós também metabolizamos proteína e formamos os músculos através dela. É uma coisa que não faz sentido quando a gente começa a pensar nisso com mais clareza. Por
exemplo, qual é a coisa que todo mundo fala de quem se alimenta de uma forma estritamente vegetais? Ah, mas não tem B12. Mas vocês acham que o boi tem B12 porque ele produz? Não. A B12 é uma vitamina produzida por bactérias. Quando o boi pasta capim, ele adquire a B12 da produção bactéria da sujeira do solo, né? Mas a ração, ela é tratada. Então, ela é limpa, lavada e produzida. Então, a B12 já morreu. E o que acontece, então? A ração do gado é suplementar. Mais uma vez, nós estamos terceirizando o consumo de alguma coisa. Ao invés de nós nos suplementarmos com B12, porque nós higienizamos os legumes que a gente come, se nós pegássemos uma cenoura da terra suja e comêssemos, ela viria suja. Mas o que vai comer a suja que vem com outros brindes além da vitamina B12? Então, vocês estão observando como é um mito que não tem uma coerência, né? Não faz sentido. A gente olha nesse ciclo, nós esterilizando o que nós necessitamos para o nosso corpo, fazendo com que os animais comam para depois nós possamos comer os animais. E isso traz muito sofrimento a esses animais que são criados e vivem em cativeiro. Vocês sabem, eu para fazer essa palestra estava dando umas pesquisadas, vocês sabem qual é o tamanho que vive uma galinha que é criada para o abate? O tamanho é o ofício. E se for de ovos, é meia folha. Como que um animal pode viver uma vida num espaço tão confinado? Aí o que acontece? Para evitar então, tratar esses animais, porque agora com a pandemia a gente está vendo como é que as doenças dos animais se espalham, criando zoonoses que atingem os humanos, como é o caso agora do coronavírus, né? Como tem a vaca louca, a gripe suína, a gripe aviária, todas essas doenças, elas saíram dos animais e vieram para os homens, porque esses animais confinados são criados muito aglomerados, então circula doenças entre eles. Para evitar que eles adoeçam e morram e venham a causar, nós damos antibiótico para eles. E aí, tudo isso que a gente dá para os animais para prevenir doenças, prevenir a mastite da vaquinha que está sendo ordenhada mecanicamente, vai parar na nossa água, porque esses boizinhos, essas galinhas, esses porquinhos comem, fazem xixi, fazem cocô, todos esses excrementos. Gente, se na nossa casa ainda não temos saneamento básico aqui em Petrópolis, em frente à minha casa tem um rio, o meu esgoto cai dentro do rio, ele não é tratado. Vocês acham que o esgoto, quer dizer, para onde vai os dejetos das criações, vai ser tratado? Não vai, vai para o solo, contamina os lençóis freáticos. Então, olha como é que porque a criação de animais para o consumo é muito, muito grande. Eu acho que é 3 vezes, acho que nós somos 7 bilhões e pouco, acho que são 70 bilhões de animais criados para consumo por ano. Então, é um espaço que a gente oferece para esses animais serem criados não de uma forma passiva, feliz, mas serem criados para nos alimentar, para obtermos nutrientes que nós poderíamos tirar do mesmo lugar que eles estão tirando, né? Então, uma coisa que não faz muito sentido mesmo. Agora, se nós usássemos toda a nossa inteligência, esperteza do ser humano, né, nós tiraríamos esse elo do nosso ciclo e viveríamos com paz no prato, no coração, na consciência, em todo lugar. Porque nós íamos plantar os grãos para consumo humano. Íamos ter uma diversidade de grão muito grande e as pessoas iam comer diretamente dos grãos, formar suas musculaturas e viverem felizes num planeta muito menos destruído, né? E com os animais, porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas o que ia ser feito desses animais todos que são criados
Eles iam ficar pelas ruas? Claro que não, gente. Observem agora o que está acontecendo no mundo. Com uma maior divulgação dessa situação, porque nós estamos chegando num ponto limite, né? O planeta está chorando. Então, muitas pessoas estão se levantando para mostrar isso em vários núcleos, em vários lugares, né? Tentando que as pessoas despertem para isso. Então, essa mentalidade nova, ela vai começar a pressionar quem? A indústria. Então, a gente está vendo a Sadia, a JBS, a Perdigão, fazendo uma linha vegana. E o que ia acontecer, então? Não é de um dia para o outro dia que todo o planeta Terra vai parar de comer animais. Imagina que eu tenho uma loja que vendo doces. Eu vendo 1000 brigadeiros e só vendo 100 beijinhos de coco. Então, eu vou comprar mais chocolate e menos coco. Não é lógico? Só que agora, eu não sei por que as pessoas estão gostando mais do beijinho de coco. Aí, essa semana, eu já vi que eu vendi 700 brigadeiros e eu vendi 500 beijinhos de coco. O que eu vou fazer com o meu estoque? Paro de comprar chocolate, porque eu estou com mais chocolate, começo a comprar coco, para poder equilibrar aqui a minha saída. E é exatamente o que vai acontecer. Quando nós reduzirmos, e eu aqui não estou fazendo campanha para ninguém ser vegano, não. Eu estou querendo mostrar como pequenas atitudes nossas podem ajudar a desconstruir um sistema que é financeiro, que é econômico, né? E que só traz sofrimento para os animais e está destruindo o nosso planeta. Então, se nós pensarmos nisso, eu como carne todos os dias, agora eu vou comer carne 6 vezes por semana. Depois eu vou passar a comer 5, depois eu vou começar a comer 4, depois vou deixar para comer eventualmente. Quando eu digo carne, eu digo qualquer carne de qualquer animal, né? Peixe, linguiça e os próprios ovos, porque, olha, eu, sinceramente, quando eu parei de comer leite, ovos e derivados, que eu fui correr mais atrás dessas informações, que eu vi que eu demorei demais. Porque tanto o impacto ambiental como o sofrimento não é diferente. A vaquinha que dá leite, a vaquinha que é criada para o abate, não tem uma vida tão diferente, né? A galinha que a gente mata e a galinha que põe ovos para que nós possamos comer, nesse meio papel sulfite, não tem uma vida assim tão diferente, né? Então, aqui eu tinha colocado que 1 hectare plantado com grão para criar animais, boi no caso, em 1 hectare eu faço 60 quilos de carne que alimentam 300 pessoas. Com o mesmo espaço, plantando feijão, eu vou produzir 1.032 quilos de feijão, vai alimentar 20.640 pessoas. Estão vendo a conexão da fome com a nossa escolha? Porque se tiver vendendo menos carne, vai ter menos gente criando boi. Se tiver menos boi sendo criado, menos vai se plantar para virar ração. E aí, esse grão que está sendo plantado vai ser utilizado para consumo humano. Porque as pessoas que não estão comendo carne estão comendo mais feijão. Aí o grão de bico não ia custar o olho da cara e a lentilha não ia ter esse preço abusivo, porque as pessoas iam plantar grãos em maior diversidade. E todo mundo teria acesso ao arroz negro por um preço que a gente pudesse pagar, em vez de ser R$60 o quilo. Por quê? Porque nós estamos usando o solo para plantar grãos. Então, ia ter uma oferta maior, todo mundo que está plantando soja para virar ração poderia diversificar, né, o seu plantio. Rose, me diz uma coisa, como eu fiz a patetice de atrasar, que horas eu tenho que encerrar? Para me dar uma dimensão aqui na minha... Pode encerrar 20h45. Tá bom, obrigada. Bom, então aqui eu botei só para a gente ter uma ideia, né? Quanto que a gente agora está na crise hídrica, vocês estão vendo que toda hora está no jornal, e a crise hídrica gera crise elétrica também, né? Que falta água, falta energia, a conta vem cara, quer dizer, estamos interligados. Olha quanto que a gente gasta de água para criar animal de abate, tá? 12 litros para criar frango. Criamos 5,5 bilhões de frangos por ano,
Então, gastamos 66 bilhões de água. E água limpa, porque, graças a Deus, pelo menos isso, a criação de animais tem sido muito fiscalizada para reduzir doenças. Então, é tudo muito bem limpo, é tudo lavado, né? Então, consome mais água ainda. Olha só o porquinho. 1.200 litros para conseguir fazer carne de porco. Então, dá 44 bilhões de litros. E o boi, que é óbvio pelo tamanho, 2.500 litros. Então, olha só, essa quantidade de água que a gente gasta nesse procedimento anualmente, ela conseguiria sustentar uma cidade como Salvador. Então, nós estamos gastando a água da cidade de Salvador, que é uma cidade grande, para alimentar animais, para comermos, sabendo que podemos comer outras coisas. Aqui a pegada hídrica dos alimentos. Olha, comparando, 1 quilo de tomate, você gasta 210 litros. A soja você já gasta mais, gasta 1.800. Olha quanto gasta uma dúzia de ovos, gente. 2.400 litros de água. Olha a carne bovina, 15.400 litros de água. O franguinho, 4.300. Carne de porco, 6.000. Queijo, 3.200. A manteiga, 3.600. Então, olha quanta água que nós gastamos, a diferença da pegada hídrica dos alimentos vegetais. Eu botei a soja aqui, que é um dos que mais consome água. Comparo o que mais consome água com o que menos consome, que é o ovo, mesmo assim é uma boa diferença. E 1 quilo de soja vai alimentar 20 pessoas, ao passo que 12 ovos vão alimentar no máximo 10 pessoas, ou 12 pessoas, né? Aqui eles fizeram uma comparação, nesse estudo, mostrando qual é o impacto, né, na questão dos gases do efeito estufa para os vários tipos de dieta. Então, 7,9 é a pegada de quem consome diariamente muita carne. Agora, presta atenção, muita carne é mais de 100 gramas. Então, 100 gramas é um bifinho pequeno. 100 gramas é um bifinho pequeno. E, olha, eu vou falar para vocês, eu esse ano fiz 40 anos de formada, acho que atendi consultório uns 15 ou 20 anos, não me lembro. Eu nunca peguei nenhuma pessoa que só comesse produto de origem animal uma vez por dia, no almoço. Sempre a pessoa come 2 vezes. Se não for a carne, é o queijo, é o frango, é o atum. E a gente está vendo que nessa questão não faz tanta diferença qual a carne que a gente está comendo. É claro que a de boi é sempre a pior. Por causa do tamanho do boi, o impacto é bem maior. Olha aqui o consumo intermediário, 50 a 99 gramas de carne por dia. Então, é 5,63. Baixo consumo é menos de 54 gramas por dia, 4,67. Quem só come peixe já baixou para 3,91. Agora, olha que interessante, é muito pequena a diferença entre quem só come peixe e quem come ovos, leite e derivados. Tá vendo? É muito pequenininha. E para quem não come nenhum produto de origem animal, já baixa para 2,89. Então, realmente faz uma diferença. E a gente vê que, às vezes, muitas pessoas estão muito focadas no consumo de plástico, que a gente tem que estar, na reciclagem, que a gente tem que estar, no consumo de energia, em desligar a água do chuveiro, em escovar o dente com a torneira fechada. Tudo isso a gente tem que fazer, porque a gente avançou tanto na destruição do nosso planeta, que a gente tem que fazer de tudo um pouco, porque a situação está muito grave, está muito impactante. Mas tem outras formas muito mais, intensas de nós podermos ajudar o planeta, né? Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Olha como que no mundo e no Brasil, o que é a distribuição de proteína em cultivo, quer dizer, o que é plantado de grão que tem proteína, né? Então, 40% da proteína que é cultivada no mundo vai para consumo humano. No Brasil, só 16%.
E no resto do mundo, essa proteína plantada vira ração 53% e no Brasil 79%, porque nós exportamos grãos para a produção de ração. Vocês sabem que o nome disso é exportação de água virtual, porque quando você exporta carne, né, de animais e grãos, você está exportando água. É como se eu cozinhasse e eu lavasse a louça na casa da Denise. Quem vai pagar mais água, eu ou a Denise? É isso que a gente está fazendo. Quando a gente produz o grão, né, e exporta para os outros países fazerem ração, nós estamos gastando a água e eles estão fazendo a ração. E quando nós ainda alimentamos os animais, matamos e vendemos, ou vendemos o animal vivo, como existe, né, o transporte de animal vivo para abate em outros países, nós estamos também exportando água. Olha como é que vai se ligando, né? Então, quantas pessoas poderiam comer por hectare? 10,1. E quantas comem, na verdade? 6. Então, tem 4 pessoas que não estão comendo. E é isso que a gente está vendo agora aqui na pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela está revelando aquilo que a gente não via. Porque agora as pessoas que estão com acesso à alimentação, que não estão tendo acesso, né, que estão nessa insegurança que a gente chama alimentar, que tem a insegurança leve, média e grave. Né? A insegurança leve é aquela que acho que todo mundo está fazendo. Comprava a marca tal, agora está comprando a marca Y para não deixar de consumir aquele produto. Né? A insegurança média é quando os adultos já começam a deixar de consumir certos alimentos para que as crianças possam comer. E já existe, assim, uma insegurança de, será que vai ter comida para o mês todo? Então, vamos dizer, as pessoas que tomam leite, né? Eu não vou tomar leite para deixar leite para os meus filhos. Como a gente escuta muito, eu não vou tomar café com leite, né? Vou tomar o café da manhã para que meus filhos possam tomar. E a insegurança grave é quando nem as crianças estão sendo poupadas, não tem comida mesmo, nem para a mãe, nem para filho, nem para ninguém. Não tem como você administrar o pouco, né? Agora, aqui é uma coisa interessante. O que é eficiência energética? Deixa eu pensar uma maneira bem simples de explicar. Para você comer a carne tem uma caloria, né? 100 gramas de carne tem tantas calorias, tá? Acho que são 190 calorias. Seja lá quanto for. Para você obter 100 gramas de carne, você gasta mais caloria na ração que o boi come do que ele vai produzir depois de morto. Por quê? O boi ele vai gastar a caloria que ele come em ração para se manter vivo, respirando, coração batendo, para formar ossos, uma porção de coisas como a gente. A caloria dele não está concentrada só na formação de músculo. Então, quando você gasta mais caloria para produzir aquele alimento do que ele vai te dar quando você comer, estou sendo clara? Está dando para entender isso? Quando isso acontece, então, é porque você está com uma perda de caloria na produção alimentar. Então, todos os valores aqui que estão abaixo de 100, é porque a gente está perdendo caloria aqui. A galinha é 18%, então nós estamos perdendo 82% de caloria quando a gente cria uma galinha. O leite, 21%, o ovo, 11%. Gente, olha o camarão. Perde-se 99% da caloria que é gasta para alimentar um camarão, para depois a gente comer o camarão. Agora, olha os vegetais. O milho, você gasta uma quantidade de caloria que depois ele vai te produzir 250%. A soja, 415%. A maçã, 110%. A batata, 123%. Então, está mais do que provado que se nós só comêssemos vegetais, não haveria fome no mundo. Então, eu acho que até aqui a gente já conectou, né, a insegurança alimentar, o sofrimento animal e como é que se diz? Os efeitos climáticos, a gente vai entrar agora um pouquinho nisso. Mas aqui um slidezinho só para vocês verem a diferença, né? Como eu tinha falado, um hectare faz 60 quilos de carne. Olha quanto faz das outras coisas. 5.200 quilos de arroz, 14.800 de mandioca. É uma diferença muito grande. 27 mil de batata. É uma diferença muito grande por hectare. Mas por que as pessoas plantam para fazer ração? Porque é o que dá mais dinheiro. Porque exporta.
né? Então, o agronegócio e a agropecuária, eles estão muito voltados exclusivamente para aferir lucros. E, de alguma maneira, nós acabamos alimentando esse ciclo, né, com as nossas escolhas. Então, a gente precisa repensar isso, né? Metade das terras que não estão cobertas de gelo, ou seja, 75% das terras agrícolas, são destinadas à pastagem ou à produção de ração. Quantas pessoas a gente poderia alimentar com isso, né? Bom, aí agora que nós já falamos dessa parte, assim, mais, vamos dizer, mais técnica, né, que estudos são dados, comprovados, né, eu coloquei as fontes. Eu ia pegar vários textos, mas quando eu peguei esse, eu falei, gente, não precisa de mais nada. 1944, André Luiz psicografou esse livro. E eu trouxe uns trechinhos para a gente comentar, porque hoje em dia a gente está falando, não sei se vocês já ouviram falar do MOVE, o Movimento de Ética Animal Espírita, que tenta difundir, né, a importância da casa espírita ser sustentável, inclusive na oferta de alimentos, incentivando o consumo de alimentos de origem vegetal. E aí, quando a gente começa a pegar os textos e observar a sabedoria dos espíritos, eles já estavam falando disso tudo que eu estou falando aqui. Olha, tem um trecho que fala da proteína, que eu falo, gente, o espírita não pode falar que precisa tirar proteína de gado, porque André Luiz já disse que não precisa. Então, vamos lá. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Esse trecho, o benfeitor está comentando um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Então, olha só, a espiritualidade espera de nós, os filhos de Deus, especialmente de nós, os espíritas, que temos esse conhecimento, né, até da evolução do princípio espiritual pelos reinos, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa refletir bastante. O mundo vive de uma forma antropocêntrica. O que é isso? O homem se acha o centro do mundo. O universo, o planeta existe para atender às nossas necessidades. E assim nós temos vivido explorando os reinos da natureza. Olha como é que o benfeitor fala. Há milênios a natureza espera a nossa compreensão. Alimentando essa esperança de que o entendimento dos espíritos vai perceber que nós estamos vivendo de uma forma... Nós somos a única espécie que está conseguindo sozinha destruir um planeta. Falando em todos os pontos de destruição. Por quê? Porque nós vivemos de uma forma muito egocentrada. A gente quer ter prazer, a gente quer aquilo que é bom para a gente. Gente, lavar louça, nada. Hoje minha tia vem para cá com meus 3 filhos, vamos comer com descartável. E assim o plástico vai por aí. Tudo, se a gente for observar, o progresso foi andando para dar ao homem mais conforto. E nós estamos consumindo o planeta. A nossa pegada ecológica... Olha, eu me considero uma pessoa que tem uma razoável mente voltada para a sustentabilidade. Hoje, antes de fazer a palestra, eu fui me dar uma enquadrada, eu fui lá, fiz minha pegada ecológica, eu estou consumindo 1,5 planeta. E eu sou vegana. E eu não fico andando de carro para lá e para cá, saio pouco, só saio quando necessário, mas não sou assim consumista de comprar tanta coisa, mas estou consumindo 1,5 planeta. Então, imagina quem não está nem preocupado com isso. Nós precisamos ouvir mesmo na literatura espírita a voz dos nossos benfeitores. Aí o benfeitor continua falando. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Que é isso que eu estou falando agora, né? Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta.
para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Olha, gente, como o benfeitor se refere a todos os seres, ele não falou a todos os homens. Eu acho que a gente precisa perceber que a gente está conectado com tudo na natureza. Sabe, como São Francisco nos falava, somos todos irmãos. É uma conexão. A gente vê agora que está sendo estudado a vida dos vegetais, né? Quem já leu aquele livro, Mistério da Vida das Plantas, alguma coisa assim. Pode deixar, Rose. Espera aí, o que eu estava falando? Que eu fui me distrair. Agora eu me esqueci, vamos falar outra coisa que eu vou acabar me lembrando. Bom, então, olha só que interessante, como há 76 anos atrás, o benfeitor já falava das nossas vaidades, e nós continuamos fazendo as coisas para nos envaidecer, para ter prazer, sem se preocupar com o resto. Conheço-vos de perto os sacrifícios, que ele está falando para um grupo de espíritos, né? Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância e da ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer, porque eles estão numa fazenda, onde tem bois, onde tem plantação, e o benfeitor está falando sobre isso com os espíritos desencarnados que trabalham amorosamente nessa área, tentando despertar nos homens que lidam com a terra essa percepção, né, que nós estamos conectados. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar. Então, a nossa civilização, realmente, a gente está passando um rolo compressor por cima de tudo, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moleques. Esses moleques, não, moloques, esses moloques parecem que são um bicho, assim, cheio de escamas, com uma aparência, assim, perturbadora. De pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Olha o que o benfeitor está falando. Despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então, nós estamos adquirindo um débito coletivo com a natureza, que seremos nós que teremos que resolver essa questão, né? A gente fala da transição planetária, mas para quem estuda essa parte ecológica, tem certos patamares que nós já passamos do limite para voltar. Então, o trabalho de recuperação vai ser longo e provavelmente muito doloroso. E se nós estamos vivos nesse momento, é porque alguma coisa Jesus espera da gente, né? Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constitui a ruína. Ou seja, todo mundo que está explorando, né, os animais, a terra, e permitindo que com a sua ganância muitos estejam passando fome, eles estão programando uma riqueza mentirosa, porque é ilusória, e estão construindo a sua própria ruína, porque estão adquirindo débitos pesados no futuro. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho em débito. Gente, parece que ele está aqui. Chegou aqui nesse minutinho, está dando uma olhadinha, fazendo uma cartinha, igual o Pero Vaz Caminha. Colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Então, aqui o benfeitor também está dizendo isso. Esse sistema político, da agropecuária e econômico, ele contribui para a miséria no mundo. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então, nós escravizamos não só os animais, como os homens mais pobres e mais ignorantes. A gente vê, às vezes, até assim, no dia a dia, a pessoa toca na nossa porta, falando, dona, eu estou precisando de um trabalho, você quer que eu limpe seu quintal? Aí o dia de limpar o quintal é 120, 150.
Aí a pessoa fala assim, tá, eu vou dar um almoço para o senhor e mais R$ 20. Estamos fazendo isso, estamos explorando aqueles que estão com menos do que nós, aqueles que estão mais fracos, né? Estamos nos aproveitando, e a gente vê tanto país fazendo isso, né? É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Mas o benfeitor, que não é Patrícia, não estava ali criticando, ele estava falando para esses espíritos. Nós também temos que olhar para eles com misericórdia, porque é a nossa ignorância que faz isso, né? Não estamos aqui para julgar ou criticar. É a nossa ignorância que age dessa forma equivocada. Ajudemos, quer dizer, ajudemos eles ajudando a nós encarnados, ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Ou seja, Jesus não desiste da gente, não desiste mesmo. Ele confia, ele acredita que nós vamos chegar lá. Só que eu acho que nós estamos num momento da nossa civilização que nós precisamos agilizar. Nós precisamos... eu nunca fui muito ativista, não. Eu achava assim, não, cada um vai pela sua consciência, cada um faz o melhor. Então, eu fazia as coisas que eu achava que eu devia fazer e não ficava falando muito, não. Mas, olha, eu cheguei num momento, eu conheci pessoas tão legais que se doam para não falar aquele ativismo que machuca, que ofende, que julga, que fere, que acusa, né? Que quem somos nós para acusar os outros? Mas que procura trazer aquilo que aprendeu para que mais pessoas também possam refletir e ver o que cada um pode fazer dentro do seu modo de ser, dentro da sua vida, né? Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los, ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Olha como é que é bonito. A gente pode estar fazendo parte dessa sinfonia de harmonia do universo, sendo os lábios e as mãos desses benfeitores que trabalham há tantos séculos para iluminar as nossas mentes. Então, cada um de nós pode semear um pouquinho esse conceito, né, de união, de interdependência de toda a natureza. Seres vivos, vegetais, animais e homens. Porque vocês já pensaram se o reino angelical, que é o que está acima de nós, não nos tratasse com todo o amor que eles nos tratam? Nós já teríamos nos perdido muito mais. Então, nós, como homens racionais, pensantes, com senso moral desenvolvido, nós devemos aos reinos abaixo de nós e à nossa casa planetária esse carinho, cuidado, né? Cooperemos, nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos a Cronos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial que poderia constituir a procura serena e edificante. Esse pedaço aqui agora, gente, ele é bem técnico, porque as proteínas são fonte de nitrogênio. Aqui nesse parágrafo de baixo, olha o que o benfeitor fala. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem nitrogênio. Embora nós estamos nos locomovendo num oceano de nitrogênio que tem na atmosfera, respirando mililitros e mililitros por dia, mas nós não temos a capacidade de fixar esse nitrogênio. Por isso que nós tiramos ele da alimentação. Olha o que o benfeitor está falando, gente. Para quando o médico falar só tem que comer carne, aí a gente fala, olha, o boi também não consegue fixar nitrogênio, não. Ele come da ração e eu como da ração que o boi também come. Mas eu não como boi, não. Então, olha só. Não pode um ser vivo do planeta apropriar-se do nitrogênio por enquanto, sublinhei bem, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo.
que procedam à absorção espontânea desse elemento, né, do nitrogênio, para que a gente possa manter a vida. Como acontece com o oxigênio, a gente tira o oxigênio do ar, respira e vive muito bem. Agora, olha só, somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirar nitrogênio do solo e fixá-lo para entretenimento da vida dos outros seres. Ou seja, as plantas alimentam os seres humanos. Quem está dizendo não sou eu, é o benfeitor da obra Os Mensageiros. Então, gente, eu fico pensando quantas vezes nós já lemos isso. Vocês já tinham percebido isso dessa forma? Eu acho que um dos maiores benefícios da pandemia, que é essa capacidade que a gente tem de estar com todo mundo em todo lugar, se juntando até com pessoas de outros estados e tudo, é esse aceleramento. Porque eu vejo nos grupos que eu estudo com o pessoal do MOV, que estuda muito isso, eles que já estão bem mais na minha frente, o que o outro descobriu, ele te passa, te abre uma luz, aí você depois, quando lê, você já vê de outro jeito, e aí você já passa aquela luzinha que você tem para o outro conversando, e nós vamos, então, começar a iluminar mais o movimento espírita, pensando que a casa espírita pode ter papel nisso aí, né? Cada grão de trigo é uma benção nitrogenada. Ele não falou cada grama de carne, ele falou cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço, da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista espontâneo pelas forças atmosféricas. Absoluto, ou seja, lá em nosso lar, eles têm uma alimentação, né? Alguns espíritos mais evoluídos se alimentam fluidicamente, outros ainda precisam consumir, a gente viu isso nas obras de André Luiz, né? E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio, ou seja, de proteína, em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo dos seus desejos, né, dos seus vícios alimentares, segregando em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize para uma nova era. 70 e poucos anos depois, nós já estamos na nova era. Nós somos a nova era, né? Então, eu acho que essa frase aqui foi bastante importante para a gente, né? Nós estamos transformando essa busca do nitrogênio numa paixão desvairada, alimentando vícios, né? Humberto de Campos tem uma frase que diz: comece a transformação pelo prato de cada dia, retirando os animais do seu prato. Então, a literatura espírita está cheia de comentários a esse respeito. E aqui, para encerrar esse pedacinho, auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. E aí ele termina falando assim: ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas sim um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Então, essa última frase aqui do benfeitor, eu acho que é aquilo que a gente deve tentar vivenciar, né? Que é esse olhar compassivo por toda a criação, por aqueles que ainda não perceberam o que a gente já percebeu, né? Compassivo para a natureza, para os animais. E eu acho que uma coisa que é bastante importante para nós pensarmos dentro do movimento espírita é que a casa espírita ela é um multiplicador dessas verdades,
né? Então, Rose, eu fiquei muito encantada com essa semana de sustentabilidade que vocês fizeram aqui no Centro de Francisco, porque é uma coisa que está sendo muito importante nesse momento para toda a humanidade, e nós temos essas referências, né? Nós estudamos esses assuntos, nós ouvimos Joana de Ângeles chamar Jesus o sublime ecólogo. Então, nós que temos essa percepção, eu imagino que os nossos benfeitores contam muito com a gente, né? Na tentativa de oferecer, dentro da casa espírita, uma, como é que se diz, uma proposta mais sustentável em tudo que a gente possa fazer, né? Nos eventos, no consumo de descartáveis, de energia, na qualidade dos alimentos que a gente oferece. Eu, uma vez, estava assistindo um congresso e eu vi uma moça falando uma coisa, nunca tinha pensado, eu falei, nossa, bateu. Alguém perguntou se ela era a favor de se proibir consumo de produtos de origem animal na casa espírita. E aí ela respondeu de uma forma muito delicada, ela falou, quem sou eu para proibir alguma coisa? Mas ela disse assim, haverá um dia em que, assim como o álcool não é permitido na casa espírita, embora o espírita possa beber, nós não fazemos evento com cerveja, né? Mesmo que as pessoas falem, não, mas vai faturar mais, nós não fazemos. Nós não permitimos que fume dentro da casa espírita. Não tem um lugarzinho da casa espírita que a pessoa pode fumar. Então, ela falou assim, haverá um dia em que nós também não permitiremos consumir alimentos que sejam fruto do sofrimento dos nossos irmãos menores. Então, ela não disse proíbo nem não proíbo. Ela disse no futuro, haverá realmente um dia. Aí eu fiquei pensando, gente, que coisa interessante. Eu não conheço nenhuma casa espírita que permita, né, venda de bebida alcoólica em evento que seja, né? Pode ser fazer churrasco, mas não tem cerveja. Festa junina não tem quentão. Não importa, e às vezes você vê que entram pessoas novas na casa espírita e a pessoa fala, ai, gente, mas se botar uma cervejinha a gente vai faturar o dobro, vai comprar uma cesta básica. E aí a gente fala, não, amiga, não é por aí. Não é por aí, porque a gente não vai incentivar o vício para fazer o bem através de fazer o mal para o outro. Então, eu fiquei pensando que raciocínio que essa menina teve. Uma menina devia ter uns 20 anos. Eu falei, realmente, Jesus e os benfeitores estão nos enviando espíritos mais habilidosos, né, nessa área, desenvolvendo uma gastronomia gostosa para que a gente não perca o paladar, o gosto, né? Porque as pessoas vão muito pelo sabor. Por isso que é importante que a gente deixe as pessoas experimentarem para que elas vejam que também tem coisas boas que são feitas à base de vegetais. Porque ainda existe muito preconceito, né? Então, eu acho que nessa proposta de sustentabilidade nas casas espíritas, eu acho que seria bastante interessante se a gente pudesse dar alguns passos que fossem nessa direção, né? Proporcionar um incentivo ao consumo de alimentos de origem vegetal. Então, gente, era esse o material que eu trouxe para a gente refletir junto. Eu coloquei aqui a bibliografia, esse livretinho é muito legal, Comendo Planeta. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao opúsculo que a FEB editou, em defesa da vida animal, foi feito pelo MOVE. Eu também sou membro do MOVE, uma coisa da qual eu me orgulho bastante. É um pessoal muito legal, que fez um levantamento de mais de 200 referências que tem aqui no site deles, da espiritualidade, citando toda essa parte de sustentabilidade, Joana de Ângeles, André Luiz, Kardec, Emmanuel, diversos benfeitores, né? Gabriel Delane, vários autores. Coloquei aqui o nosso Instagram, @PazNoPrato, porque a gente faz trabalho de divulgação de alimentação vegetariana, nosso canal do YouTube, que também tem receitas, né? O pessoal do MOVE faz muita live,
trabalhando exatamente essa coisa da sustentabilidade na casa espírita, né? E esse opúsculo da FEB, ele aborda a defesa da vida animal em vários aspectos, só com a fala dos benfeitores espirituais. Rose, você gostaria que eu colocasse o primeiro slide, não é isso? É isso. Eu não sei se você permite, mas se alguém ficou com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, ainda temos 5 minutinhos. Eu não escuto vocês, gente. Por que será? Está todo mundo mudo, refletindo, Patrícia. Vocês estavam mudas de verdade, né? Vocês estavam mudas de verdade. Eu achei que era o som. Eu espero que eu não tenha pegado pesado. É porque, como diz uma amiga minha, às vezes a gente é o arauto do apocalipse. Mas tem coisas que são difíceis de falar, né? Eu não quis ser dura, não quis ser agressiva, nem nada, espero que eu não tenha sido. Mas são fatos, né? Que a gente se surpreende. Cada vez que eu leio, mais eu me surpreendo. E tinha muito mais coisa, mas eu acho que não era muito o objetivo a gente ficar botando estatística, né? Eu queria mais que a gente fizesse uma conexão, né, de quão amplo pode ser quando a gente fala que as nossas escolhas mudam o mundo, elas mudam mesmo, né? E acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa. A gente não precisa fazer muito, não. A gente pode fazer pouca coisa, mas que a gente faça alguma coisa, né? Acho que isso é bastante legal. Eu agradeço muito. Fala, amor. E o ganho, nós temos nessa redução. Olha, eu posso falar assim, por experiência própria, porque vocês não sabem, mas Patrícia é minha nutricionista predileta, porque ela tem me auxiliado bastante, gente, na redução da glicose no sangue, da redução da minha pressão arterial, da minha melhora digestiva. De vez em quando eu passo mal, mas eu sei por quê. Porque eu abuso em certas coisas que eu sei que não é para abusar. Então, mas realmente é uma melhora física muito bom, muito boa, além da nossa melhora espiritual, porque estamos evoluindo, né? E eu gostaria muito de agradecer, Patrícia, a disponibilidade, porque eu sei que você faz um trabalho no CEMICA, né? Que é Centro Espírita Missionários da Caridade, né? E que hoje tirou o dia, né, para vir nos brindar com tanta informação, com a clareza das suas ideias, e eu estou realmente agradecida, muito contente de você ter aceitado o convite. E realmente, a Casa de Jesus Gonçalves, desculpa, é hábito, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, a Casa de Francisco de Assis, está bastante agradecida na sua contribuição e na participação também dos nossos amigos lá do CEMICA. E realmente os nossos mentores estão orientando, os espíritos superiores estão realmente voltados a nos dar maior base para que possamos fazer nossas melhores escolhas, tanto na parte material como na parte espiritual. Bendita pandemia. Bendita Obrigada, pandemia. só isso que eu queria falar. Eu que agradeço, gente. Olha, Rose, parabéns pela essa iniciativa maravilhosa. Você está aí na vanguarda do movimento espírita, meus parabéns, por abrir o espaço da sua casa para um assunto que ainda gera muita polêmica, e algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar que se fale sobre esse tema, né? Eu não acho que a gente não está falando de um tema que não está na doutrina, né? Nós estávamos comentando benfeitores espirituais, né? Não estamos fazendo aqui apologia de coisa nenhuma, mas ainda é um assunto difícil, né? E eu achei assim maravilhoso você ter feito um mês inteiro de reflexões sobre esse tema. Infelizmente, hoje é meu dia de trabalho de cura, eu não podia assistir, mas hoje eu falei assim, não, eu acho que a gente também tem que
Eu vou faltar por um dia, porque eu acho que isso aqui é um assunto muito importante. É um assunto que me toca de perto, é um dos propósitos de vida que eu tenho, de levar o pouco que eu sei para dividir com as pessoas que têm interesse em refletir sobre isso. Eu agradeço profundamente por essa oportunidade, que foi maravilhosa. Minha gratidão imensa, eterna. Nós é que agradecemos a nossa companheira Patrícia, que nos trouxe esse tema tão rico, tão instigante, e com certeza eu sou uma que estou refletindo sobre esse tipo de coisa. Eu sei que a mudança não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, não é? Mas aos poucos a gente vai promovendo essa modificação e a gente vai conquistando, não é? Esses níveis, esses pontos, e isso só acontece se nós falarmos sobre o tema. Daí a importância. É preciso falar sobre o tema, sobre o assunto, para que as pessoas possam refletir e fazer suas escolhas. Exatamente. Daí a importância... E cada um pode fazer o tanto que consegue, né, Rose? Ninguém é obrigado a fazer tudo. Eu acho que a gente tem que ter... É igual, por exemplo, as virtudes. A pessoa é invejosa. Eu não quero mais ser invejosa, mas você não vai deixar de ser invejosa nessa encarnação. Mas você está trabalhando para não ser invejosa. Morais, também a gente não se livra assim de uma hora para outra, não. A gente vai no ritmo que a gente consegue, né? E é importante. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa falar sobre essas coisas, para que a gente possa, ao falar, refletir, repensar as atitudes e buscar novos caminhos, diminuindo ou modificando, de acordo com a capacidade de cada um. Não é? Então, eu gostei muito por causa disso. E eu queria aqui aproveitar esse momento para nós falarmos sobre os futuros temas. Dia 23 de setembro, o nosso irmão Paulo Brandão vai conversar sobre o desmatamento e a ameaça à biodiversidade. Então, o desmatamento e a ameaça à biodiversidade, dia 23. E no dia 30, encerrando esse Setembro Verde, nós vamos falar sobre o reuso da água e a importância para o meio ambiente. Esse tema vai ser explorado pelo nosso irmão Alcide Geraldo da Conceição. Assim, o mês inteiro nós falamos sobre sustentabilidade, né? Começamos a falar sobre a sustentabilidade, o homem, o espírito imortal, nos tempos da pandemia. Semana passada falamos sobre consumo sustentável e ação, os 5 R's: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. E hoje a nossa irmã Patrícia nos brindou com esse tema riquíssimo sobre sustentabilidade e ação. Então, a nossa casa, a Casa de Francisco, só tem a agradecer a você, Patrícia, pela sua disponibilidade e nos atender. E o ano que vem, novamente, no mês de setembro, nós abordaremos o tema sustentabilidade. Quem sabe poderemos contar com você novamente, conversando, trazendo para a gente novas informações que serão tão importantes para o nosso progresso enquanto espírito imortal. Então, muito obrigada. Um abraço ao Semica, tá bom? A companheira Cláudia Luiza botou muito bons os temas. Deixa eu ver se eu pego a mensagem dela aqui. Muitos bons os temas das palestras atuais e necessárias. Obrigada a todos, palestrantes e organizadores. Obrigada a vocês pelo carinho de estarem conosco até agora. Então, para nós encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir à nossa companheira Carmen Matos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Jacarepaguá, para fazer a nossa palestra, nossa prece de encerramento e agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, Deus, nosso Pai, muito gratos estamos por essa noite que foi brindada por tanto conhecimento, tanto alerta, tantos caminhos, tantas escolhas que podemos fazer para melhorar essa nossa terra que Deus nos deu para habitar durante algum tempo. E esses momentos de reflexão, de ideias, de conhecimento, de estatística, de dados concretos, de técnicas, possam
possam permanecer nas nossas mentes e que possam traduzir em ações, em atitudes sustentáveis, que é essa temática nesse mês, que possamos fazer pequenas mudanças que possa trazer menos sofrimento, menos desgaste, menos abuso que estamos fazendo com o nosso planeta. Muito gratos estamos pela nossa companheira Patrícia por ter nos trazido tantas informações importantes para nós nesse momento em que estamos nessa busca de melhorarmos, né, de nos melhorarmos e melhorarmos o ambiente em que vivemos. Então, Senhor, só temos a agradecer a nossa querida companheira que nos trouxe tantas informações e agradecer essa oportunidade, porque não é à toa que estamos aqui ouvindo tudo que ouvimos para simplesmente engavetarmos e seguirmos a nossa vida. Não, certamente temos um propósito e não é à toa, não tem acaso, sabemos disso. Então, é só gratidão a Deus, ao nosso mestre, aos nossos mentores, os nossos anjos guardiões que estão aqui, né, esperando que nós possamos fazer pequenas mudanças para grandes atitudes no futuro. Então, é só gratidão. Então, que possa abençoar a todos nós, aqueles espíritos desencarnados que estão conosco aqui, também aprendendo, também fazendo as suas reflexões. Então, só gratidão mesmo, que Jesus possa continuar nos abençoando, abençoar esse planeta tão rico e nos foi dado para habitarmos. Só gratidão, e que Jesus possa nos abençoar a todos, os nossos familiares, aqueles que estão passando por momentos difíceis, né, de miséria, de falta de recursos, enfim, de tudo isso que a gente sabe que o nosso planeta necessita. Graças a Deus. Agradecemos à nossa irmã Carmen por essa prece. Queremos avisar os companheiros que amanhã, às 17 horas, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Às 18h15, nós temos o estudo das parábolas de Jesus. E às 19h30, temos o estudo do Nosso Lar. E no sábado, às 16 horas, estudamos as epístolas de Paulo. E assim encerramos a nossa semana de estudos para retomarmos na terça-feira com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, um beijo para todos, muito obrigado. Obrigada. O Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Amanhã. Tá bom? Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Fica com Deus, que o Senhor lhe abençoe e abençoe a todos nós. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos.